Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. No Velho Testamento existem várias histórias onde Deus pediu que o povo de Israel, o exército de Israel, matassem nações, matando todo mundo, inclusive idosos e crianças. E esse tipo de atitude da parte de Deus tem levado muitas pessoas a questionar a Deus, a questionar o amor de Deus, a dizer que não servem a Deus porque Deus é um tirano e coisas semelhantes a essa. Bom, o que nós podemos responder sobre esse assunto? Primeiro, lógico, quero deixar claro, eu não tenho resposta para todas as coisas, nem para 10%, nem para 1% das coisas. E quando se refere às coisas de Deus, então, aí a gente tem que tirar as sandálias, porque nós estamos pisando em solo sagrado, né? Então, veja bem, em Provérbios está escrito que Deus resiste ao soberbo. Muitas pessoas que questionam por que Deus fez essas coisas, querem uma resposta que venha a satisfazê-las de um modo que o próprio Deus, conversando com elas não ficariam satisfeitas. Dá a impressão de que elas são mais justas que Deus e que elas amam mais do que Deus. É incrível o ser humano colocar Deus no banco dos réus e ficar questionando como se fosse uma pessoa superior a ele, que não faria as coisas da forma como ele fez. Então, veja, voltando ao provérbio, Deus resiste aos soberbos, eu queria dizer uma coisa. A pessoa que não é consagrada a Deus, que não é submissa a Deus, que não quer fazer a vontade de Deus, que não se preocupa com as coisas de Deus, ela pode esquecer de pensar que vai receber respostas de Deus para suas dúvidas. Não vai receber. Isso é uma coisa. Outra coisa, o apóstolo Paulo diz: as coisas espirituais são entendidas espiritualmente. E ele diz que é o Espírito Santo que nos revela aquilo que é necessário que saibamos. Quem foi que disse que para termos uma boa comunhão com Deus, nós precisamos responder a qualquer pergunta daquilo que ele fez, por exemplo? Temos autoridade para questionar a Deus. Onde que está falando isso? Nós temos que estar numa posição muito humilde. Nós temos perguntas mais importantes e que tem mais a ver com a nossa vida do que esse tipo de pergunta. E eu repito, uma pessoa que faz uma pergunta dessa dá a impressão de que ela é uma pessoa extremamente honesta, extremamente amorosa, né? Porque ela ama mais que Deus, ela não mataria ninguém. Então, cuidado com esse tipo de questionamento, porque ele pode te afastar de Deus porque você não entendeu a Deus. Não é porque Deus agiu errado. Não é porque Deus agiu contra a própria palavra dele. Em Deus não existe contradição. Nossa interpretação de Deus, ela se contradiz. Nós nos enganamos com tantas coisas. A própria ciência, né, que diz saber tudo, né, ela muda. Quando o ser humano começou a fumar, o homem branco começou a fumar, alguns médicos diziam que era bom para bronquite o cigarro. Hoje, até uma pessoa analfabeta sabe que cigarro não é bom para bronquite. Então, se você olhar no passado da ciência, você vai ver cada coisa que eles falavam. O ser humano muda. Deus não muda. Alguns falam assim, o Deus do Velho Testamento ele era vingativo, tá? O do Novo é um cara legal, ele tolera a prostituta, bêbados, ladrões. Não, é o mesmo. Deus é o mesmo. A nossa interpretação corrompida é que faz com que a gente pense assim. E vou repetir, nós somos corruptos.
Se nós não nos convertermos, se nós não tivermos a mente espiritual, se nós não tivermos a mente de Cristo, nós vamos interpretar a Bíblia de maneira errada. Não tem o que fazer. Não existe um método diferente. Se você é uma pessoa que não é submissa a Deus, que chega a blasfemar de Deus, não pense que ele está preocupado em te responder. Muito cuidado com isso. Eu, nesses 40 anos servindo a Deus, buscando conhecer a Deus, eu fui vendo que isso foi aumentando cada vez mais, né? E tem, infelizmente, influência da política do país e até de alguns outros países, né? Até do próprio Estados Unidos. Nós vamos sendo influenciados pela maneira moderna de pensar e nós achamos que, agora eu peguei Deus, né? Agora eu quero ver, questionar. E não, sabe, a gente não consegue resolver o problema dentro da nossa casa, no nosso relacionamento com a nossa família, e quer questionar a Deus. Sabe, nós não temos autoridade para isso, nós não temos santidade para isso. Santifica a tua vida, você vai receber respostas que você nem imagina. Você vai receber esclarecimento de coisas que você não faz nem ideia. Mas quando você resiste a Deus, quando você tem uma vida aos olhos de Deus profana, vou repetir, aos olhos de Deus profana, tá? Pode ser que aos olhos dos homens sua vida seja muito bem conceituada, né? Uma pessoa de respeito, mas Deus sabe o que vai no teu coração, os teus segredos, as tuas imundícias. Então, quando você, nessa situação, acha que você pode questionar a Deus a tal ponto, quando você acha que isso aí é uma das perguntas principais que você precisa fazer sobre Deus, às vezes a pessoa vai começar um estudo bíblico, ou ela tem um contato com alguém que ensina a Bíblia, e ela vem com esses questionamentos logo de cara, quando que ela não sabe orar, ela não medita na palavra de Deus, nunca estudou a palavra de Deus, ela nunca fez um jejum, nunca fez uma vigília, nunca abandonou coisa alguma por Cristo, e aí ela vem questionar a Deus dessa forma. Sabe, eu estou lidando com um grupo de pessoas que não são pessoas nada fáceis e nada justas, eu diria até. Mas um homem que eu conheci nesse meio aí é desse tipo, é desse perfil. Uma pessoa cheia de revolta, mas muita revolta. Explodindo de tanta revolta da vida. E quer questionar a Deus nessa posição. Sabe, quando Jesus estava morrendo na cruz, os fariseus ali, escribas, os líderes do povo de Israel começaram, desce da cruz aí, desce, aí a gente vai acreditar em você. E Jesus não desceu. Não, Jesus não questiona Jesus assim, não. Você não vai conseguir nada. E você pensa assim, não, ele tem que fazer isso. Quando você começa a dar ordem para Deus, olha, você está num perigo muito grande. Você está no perigo de virar as costas para Deus. Você está num perigo de tomar uma decisão em que você nunca mais volte para Deus. Nunca mais. Até chegar um dia, e a Bíblia diz que esse dia vai chegar, em que você não vai ouvir mais a voz de Deus. E aí, tudo que é mal que está em você vai poder, sabe, não vai ter rédeas mais. Vai fazer o que quiser. Hoje, mesmo o homem que não acredita em Deus, ele ainda ouve a voz do Espírito Santo, dizendo, você não vai matar, você não deve roubar, ainda está ouvindo. Só que, de acordo com a palavra de Deus, chegará um tempo em que a voz do Espírito não será mais ouvida pelos homens ímpios, os homens que nunca quiseram saber de Deus. E então, aquele que tiver vontade de matar, vai matar. Aquele que tiver vontade de roubar, vai roubar. E assim por diante.
Às vezes a pessoa é até diante dos olhos dos homens um marginal, drogado, e começa a questionar Deus. Ah, que Deus? O que Deus? Aí começa a falar alguma coisa, pode até citar isso aí. Deus mandou matar crianças lá no Velho Testamento. E acho que Deus vai... Você acha que Deus vai atender ao questionamento de uma pessoa com hálito de maconha, por exemplo? Ah, porque Deus tem que ser submisso? Você é livre para pensar o que você quiser? É isso? Você é livre para pensar o que você quiser. Só que não quer dizer que seja verdade. Quando você fala contrário àquilo que Deus ensina, você está errado. Você está errado. Ok? Aqui no canal nós estamos ensinando aquilo que Deus ensina. Eu não expresso aqui a minha opinião. Quando faço uma vez ou outra, eu falo, a minha opinião, eu deixo bem claro, mas o que eu estou falando agora não é minha opinião. Deus resiste aos soberbos. Procure as suas prioridades, procure buscar a Deus naquilo que você precisa. Ninguém precisa dessa resposta, de saber porque Deus fez certas coisas que ninguém sabe responder. Um pode tentar, outro, mas o fundo, da maneira completa, nós não sabemos. Você pode pegar o maior teólogo do mundo e ele vai te dar uma resposta, mas pode ser que ela seja bem parcial. Ele é um ser humano. Ele nasceu outro dia, aos olhos de Deus nasceu outro dia, e daqui a pouco ele vai morrer, vai passar. Entendeu? Então, que possamos ser humildes, que possamos colocar em nossa lista as prioridades, aquilo que vai nos aproximar de Deus, aquilo que vai nos transformar. Não existe desculpa para fazer o mal. Você não pode se apegar em perguntas que ninguém pode responder para você, em questionamentos bíblicos que são além da nossa esfera, e querer dizer que você não vai servir a Deus por esses motivos. Isso é uma desculpa que, aos olhos de Deus, não tem valor nenhum. Pode ser que os homens te desculpem, até a tua família te apoie. Ah, é realmente Deus. Para Deus isso não tem peso, a tua opinião não tem peso algum. Em Isaías capítulo 1, Deus chama você para uma discussão. Deus não é contra você argumentar, mas você tem que argumentar dentro de um contexto, sabe, que você esteja realmente inserido, né? Você chegar a Deus com questionamentos de ímpios, de incrédulo, e achar... A Bíblia diz, Hebreus 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso mudar essa palavra fé e dizer assim, sem humildade é impossível agradar a Deus. Sem submissão é impossível ouvir a voz de Deus. Sem submissão é impossível fazer um questionamento a Deus. Você faz e não tem resposta, faz e não tem resposta. E por que não tem resposta, você ainda chega à conclusão que você está certo. Viu só? Ninguém tem argumentos. Não é que ninguém tem argumentos, é que Deus não vai te responder. Você está fazendo a pergunta errada. Falei demais, agora eu preciso pedir que você deixe seu like em nosso vídeo. Eu sei que a mensagem foi forte, mas é para levar a gente a meditar. E quando eu digo você, eu quero dizer, primeiro, eu estou me incluindo também, claro, sou um ser humano, e eu quero dizer assim, o ser humano no modo geral, não é você, pode ser que você seja um servo de Deus, nem se encaixa naquilo que eu estou falando, mas eu estou falando que quando você ouvir algumas pessoas dizendo isso, que essa fraqueza dessas pessoas, que essa incredulidade dessas pessoas não venham a atrapalhar a tua fé de maneira alguma. Por favor, então, deixe seu like no nosso vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, a fim de que elas conheçam a verdade, a fim de que elas sejam submissas a Deus, porque Jesus está voltando. Oremos por isso. Amém.